Jaime Souza, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes aqui da Rádio Mega Cidade. O microfone é seu, Jaime Souza. Bom dia a todos, eu sou Jaime Souza, eu sou administrador de formação, especialista na área de finanças, atuo na FUNPAPA há mais de 10 anos como educador e estou como vice-presidente do sindicato aqui dos trabalhadores da assistência. Nossa greve tem 3 eixos importantes, que é a questão do concurso público, que é o principal eixo, porque nós perdemos quase metade do nosso quadro de servidores nos últimos 3 anos, a questão do condições de trabalho, porque falta material em todas as unidades, tem unidades em condições precárias, né? E a questão da nossa tabela salarial, porque o prefeito vem adotando uma prática de dar só reajuste para quem recebe abaixo do mínimo. E nós temos uma carreira aqui na FUNPAPA, então quem ganha abaixo do mínimo está encostando nos demais níveis. Então, o nível elementar, quem é do nível elementar, está ganhando quase igual às pessoas que são do nível médio. Estão fazendo a equiparação por baixo, Jaime? Isso, ele está puxando todo mundo para baixo, tá esperando o nível superior chegar ao salário mínimo, para todo mundo estar igual. Então, a nossa luta é para que se equipare, que se mantenha a distância, né, de quem é nível elementar, de quem é do nível médio, de quem é do nível superior, conforme diz a nossa lei. Nós temos uma lei e o prefeito está descumprindo essa lei, que estabelece o nosso plano de carreira. Então, a nossa pauta é praticamente essa, não é nenhuma pauta, assim, que não seja possível de cumprir. E o que nós discutimos agora com a prefeitura é a questão do orçamento, né? Porque desde que o prefeito assumiu, ele vem reduzindo o orçamento para assistência, para a FUNPAPA. Então, nós achamos também isso inadmissível, já tem todo esse cenário que já foi exposto, de redução do quadro, de condições do trabalho e ampliação da demanda, né? Nossa população está sem emprego, muita gente está sem renda, está recorrendo aos CRAS para buscar os seus auxílios, pessoas estão indo para a situação de rua, estão indo para os abrigos da FUNPAPA. Então é uma demanda que aumenta a cada dia e a prefeitura, em contrapartida, retira recursos da assistência. E nós estamos lutando para recompor esse recurso, para recompor o quadro de pessoal, para que a população seja atendida de forma digna. Jaime, deixa eu perguntar uma coisa para você. Primeiro, a greve, ela começou quando? Quantos dias tem? A primeira situação é essa. Você falou que a questão do assistência social. O governo do Edmilson é do PSOL, né? Ele tem umas bandeiras aí que defende o trabalhador, defende as pautas sociais. E o que é que está acontecendo? Essa história aí de vocês precisarem estar em greve para colocar tudo isso, reivindicar tudo isso que você colocou. Como é que você vê esse quadro do partido que se diz socialista, o partido de luta? Inegavelmente, o PSOL é um partido de luta. A gente aqui não faz aquele discurso da direita, não. Ao contrário, a gente sabe que o PSOL é um partido de luta. Sabe que o Edmilson fez um grande mandato. Mas o que é que está acontecendo? Eu queria que você respondesse quantos tempos vocês estão de greve e essa pergunta que eu te fiz. Nós começamos nossa greve dia 28, né? Então já estamos há mais de 25 dias de greve. 28 de agosto. Eu também sou 28 de agosto. Certo. Então, eu também sou do PSOL, também sou filiado ao PSOL. A maior parte dos nossos dirigentes são do PSOL. Então tem autoridade para falar. Da oficina Silvia. Sim. O que está vendo atualmente é que o grupo do Edmilson, que não é o PSOL totalmente, é um grupo que dirige a prefeitura, é o grupo que o Edmilson faz parte, ele se aliou com outros grupos e não está escutando o próprio partido. Em 3 anos de mandato, nunca reuniu com um vereador, com nenhum dos 4 vereadores que tem em Belém. A gente não reúne com a bancada do PSOL, e isso também é o que nós estamos questionando a prefeitura. Por que ele não reúne com a bancada do PSOL, porque ele não ouve os trabalhadores, porque ele prefere seguir a outra linha que não o próprio PSOL define. A gente também está nessa briga aqui internamente dentro do PSOL, porque é a nossa bandeira de luta, defender a classe trabalhadora, defender os trabalhadores, defender a população que mais necessita, e o governo está indo em contramão tudo aquilo que nós defendemos. Rapaz, isso é ruim, né? Isso é ruim porque isso abre espaço para desmoralizar, não totalmente, mas a esquerda, bem ou mal, que Edmilson não está defendendo a bandeira do PSOL. Eu sempre faço matéria lá com a vereadora Silvia Letícia, uma grande parlamentar, mas queira ou não queira, para a população é o PSOL. Não adianta, na cabeça lá do cara que votou, que não votou, para ele a administração do PSOL, não é? Dentro do partido vocês conseguem dividir, mas a população não vê isso. Vê o partido, isso é ruim para o partido, né, Jaime? Sim, é muito ruim para o partido, porque nós temos vários parlamentares que defendem a causa dos trabalhadores, nós defendemos, o prefeito durante muito tempo
fez esse discurso, até hoje ainda faz o discurso, mas na prática a gente está vendo que ele está indo em contramão de tudo que ele tem pregado, né? A gente precisa de concurso público em todas as secretarias, a gente precisa de mais investimento na educação, na saúde, aqui na própria assistência. Então, não é um desconexo, né? Os discursos da prática vivenciada aqui na prefeitura. Então, nós queremos que o prefeito sente com todos nós, vereadores, movimentos sindicais, lideranças das entidades, para poder realmente tentar reconstruir essa prefeitura, que dá tempo ainda. Nós temos muito o que fazer ainda, nós temos muitas propostas, muitas alternativas. Nós já apresentamos algumas para o governo agora, nós sentamos na mesa, eles apresentaram até algumas propostas que foi necessário fazer uma greve para o governo tentar ir ao MDS, que seria o mínimo que ele deveria estar fazendo já desde o começo do governo, tentar o IMDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, para buscar recursos, porque o governo Lula, apesar de não estar pagando o bloco, que é o recurso que vem para assistência, mas ele aumentou consideravelmente o repasse para cá, para o município. Então é para fazer algo semelhante ao que foi feito na saúde, que vai ter recomposição. Tudo que não foi repassado no ano passado, com relação aos recursos da Covid, o governo federal se comprometeu a repassar. Então, minimamente, se esperava que o prefeito e sua equipe fosse lá no MDS também, buscar esse recurso do ano passado da Covid, que não foi liberado, fosse buscar novos recursos que já foram represados, que não foram repassados no ano passado. Então, são ações que a gente espera, no mínimo, que a prefeitura tome e melhore o atendimento à população, que é que se beneficie de todos esses movimentos que nós fazemos. Certo. Quantos funcionários a Forpapa tem, Jaime? Atualmente são aproximadamente 630 efetivos e 290 contratados, mais uns 30 DAS. É quase então, 1.000 trabalhadores. 1.000 servidores. 1.000 servidores. E são 1.000 servidores, pais de família, né, que estão sofrendo essas consequências. Eu tenho acompanhado algumas coisas a respeito da questão do salário, né? A prefeitura não paga o salário mínimo, né? E fica dando bônus e tal, e é uma das cobranças grandes. E essa questão no reajuste não, é equiparação salarial, né? Que vocês que estão em um nível maior, claro, curso superior, cada um tem sua escada na questão trabalhista, e aí vai se achatando, tem um achatamento, né? O de baixo não aumenta tanto, né? E os de cima vão chegando aos de baixo, né? Parece aquela música, os de baixo sobem, os de cima... É ruim, né? Não é a primeira pessoa que eu entrevisto que está na administração do Edmilson. A gente respeita as administrações, mas está tendo muita queixa, né? Muita queixa. Parece que... Você acha que é a má vontade de resolver ou é problema financeiro de caixa? Qual é a tua avaliação como dirigente sindical? Olha, tem dois cenários, né? Tem a questão da redução dos repasses, tanto do governo do estado quanto do repasse do governo federal, que agora o governo federal se comprometeu a recompor, mas tem mais em perspectiva para ver aumentando sua própria receita. Tanto que a gente vê o orçamento, quando o Edmilson assumiu, o orçamento da prefeitura era pouco mais de 3,7 bilhões e atualmente está em torno de 5,4. Então a arrecadação municipal aumentou próximo de 40%. Então a despesa com o pessoal em contrapartida reduziu muito. Então não está em torno de 40%, 44%, 46% da despesa com o pessoal, podendo que a responsabilidade fiscal permite se gastar até 58%. Então a prefeitura está muito abaixo, então é questão de priorização mesmo. Eu acho que se a prefeitura priorizasse, pagar o realinhamento dos servidores com o vencimento base, seria possível. Nós já apresentamos alguns cálculos nessa linha de realinhamento, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, porque a prefeitura está bem abaixo, sequer chegou no limite de alerta. Então, para chegar no limite de alerta, faltam 3% a 4% do orçamento. Então, é muito recurso que tem disponível. Eu acho que falta uma certa prioridade, porque a prefeitura iniciou uma série de obras de custeio, como foram as questões das feiras, e todas estão paradas pela metade. Então, seria muito mais viável se ele começasse as obras e terminasse, do que começar um monte de obra e ficar parada. E foi aplicando recursos assim indistintamente. Então, é muito melhor você equipar as pessoas, equipar as unidades, devagar, mas fazendo, concluindo, né? Porque não podemos ter agora a feira aqui da Terra Fé. Temos uma série de feiras que estão fechadas, Jurunas, Guamá, Terra Firme, Pedreira, todas as feiras estão indo para a rua. Então, não tem mais os espaços da feira concluídos. Então, estamos chegando no último ano de mandato e as feiras não estão concluídas. Então é questão de prioridade, acho que tem que ser investido um pouquinho, priorizar um pouco as determinadas obras e os trabalhadores também.
fazer esse equilíbrio das contas públicas. Tá bom. Ô, Jaime, só duas coisas. Primeiro, afaste só um pouquinho a sua voz do microfone, que ele vai dando só um pouquinho, afaste um pouco, para não dar uma reverberância. E outra coisa, você falou sobre a questão das feiras fechando e tal. Isso aí traz um problema social e acaba batendo aí na FUNPAPA, né? Vocês trabalham na área de assistência social, acaba as pessoas tendo problemas sociais, familiares e outros, né? E que o papel da FUNPAPA é o acompanhamento social da população, né? Você está em uma assembleia, estou vendo até as palmas. Não só na assistência, como também na saúde, né? Repercute muito a questão disso. Você vê as feiras que estão, a questão do lixo se acumulando, por falta da coleta regular também. É um problema grave que se acumula, e nós temos redução também dos empregos, né? Mesmo que sejam informais, são formas de renda. Então, as pessoas, a partir do momento que elas não têm essa renda, elas vão buscar assistência, né? E a assistência social também não é só o programa de renda, né? Nós temos agora umas situações graves, que são a falta de estrutura nos espaços. Por exemplo, mulheres vítimas de violência. Mulheres que muitas vezes são espancadas pelos maridos, saem de casa só com a roupa do corpo, às vezes roupa sangrando, roupa suja, vai na delegacia, faz a queixa, a delegacia leva para o nosso abrigo de mulheres. É um abrigo sigiloso, né? Poucas pessoas conhecem esse serviço que a FUNPAPA faz. E as mulheres ficam lá e às vezes chegam lá sem roupa. A FUNPAPA sequer fez licitação para adquirir roupa das pessoas que estão abrigadas. Caramba. Então, essa é uma situação, a questão do atendimento às pessoas com deficiência. Nós atendemos jovens com deficiência, cujas famílias trabalham e não tem com quem deixar, então também fica em unidade da FUNPAPA, para que seja cuidada durante o dia. Aí fica de 8 até 6 horas da tarde, e as famílias retornam e pegam, e às vezes essas pessoas precisam de um espaço para descanso, um espaço exclusivo para eles, e não tem esse espaço, não tem estrutura mínima, um colchonete, alguma coisa assim nesse sentido. Então são uma série de coisas que nós atendemos que a própria Fundação está negligenciando. Ô Jaime, você falou essa situação da greve. Como é que está o atendimento nesse processo da greve? Vocês botaram um número mínimo de trabalhadores e tal, aquela coisa que a justiça pede, né? Vocês têm um mínimo... Sim, nós mantemos, só que tem unidades que os servidores não estão, porque nós, por exemplo, o CRAS de Mosqueiro não tinha assistente social. Então, como a gente vai manter o mínimo se nem o mínimo é respeitado nas unidades? Aqui o centro, então fica difícil. Por exemplo, o centro tinha só uma assistente social e uma psicóloga atendendo. Aí, como a gente vai manter o mínimo? Se elas pararam, se uma assistente social parar, parou todo o serviço. Verdade. Aí é isso que está ocorrendo. Então, é essa redução do quadro que nós estamos denunciando. Porque tem espaços que ou tem assistente social ou tem psicólogo, a gente não tem as duas. Isso não é exclusividade de um espaço, são vários espaços que denunciam essa realidade. E falta também profissionais com relação de apoio, né? Os educadores, os cuidadores, as pessoas que cuidam dos bebês. Por exemplo, atualmente nós estamos com 10 bebês de 0 a 6 anos que foram abandonados em hospitais. Quando são abandonados, a justiça determina que seja acolhido pela FUNPAPA. Então, esses bebês estavam dividindo um único quarto, às vezes ficava só um profissional para cuidar de 10 bebês. Então, são essas questões que a gente está cobrando a questão do concurso, que é prioridade. E a Prefeitura não apresentou ainda um plano com relação à recomposição desse quadro pessoal, nem que seja por meio de processo seletivo, que é algo mais emergencial, ou seja por concurso público, que é o que nós brigamos realmente, haja um concurso público. Mas, em virtude da necessidade imediata, um processo seletivo ou uma contratação excepcional seria necessário. Jaime, e aí, como é que está a mesa de negociação? A Prefeitura cedeu alguma coisa? Está intransigente? Como é que está, né? Você já tem, vão quase chegando ao mês de greve, né? Um mês de greve não é brincadeira, né? Está sendo bem difícil a negociação, né? A Prefeitura apresenta as poucas propostas, apresentou agora atualmente um plano, uma alternativa para encaminhar algumas demandas nossas com relação à reforma do CRAS, a reforma do CRAS Primação, só que é algo muito vago, algo sem cronograma, algo sem data pré-definida. Por exemplo, a gente vai discutir o orçamento até dezembro. Então, o orçamento vai passar na Câmara agora em outubro. Como a gente vai discutir o orçamento até dezembro? Então, não tem data específica para as reuniões para discutir o orçamento. Não tem data específica para iniciar a obra de reforma. Então, são os pontos que nós estamos debatendo agora com a categoria, até mesmo com relação aos documentos que foram entregues, com relação às demandas de cada unidade, com relação às necessidades do espaço. A gente solicitou que o presidente reunisse com cada coordenação de cada unidade, para que elas também elencassem as prioridades de atendimento de cada unidade, o que mais necessita. Por exemplo, Mosqueiro sempre falta gasolina, ou às vezes falta o carro.
porque é só um carro para atender toda a ilha de Mosqueiro. Então fica bem complicado a gente trabalhar nesse sentido. Então, vai ter um outro carro para Mosqueiro? Vamos ter uma lancha, uma articulação para poder atender as ilhas da próxima de Mosqueiro ou as ilhas de Guaraci também que nós atendemos. Então são essas coisas que nós estamos brigando para que ela se organize e mostre para nós o planejamento coeso, o planejamento com data de início, data de conclusão, um cronograma mínimo para a gente poder debater de forma séria o planejamento da assistência aqui em Belém. Ô, Jaime, na tua avaliação, a greve, ela já tem de chegar de um mês de greve já é meio desgastante, né? Mas os trabalhadores, como é que está a autoestima dos trabalhadores nessa greve? Você acha que a turma segura essa greve ou vocês já estão entrando naquela fase de cansaço? Como é que está o pique da turma, vamos dizer assim? Não, nosso grupo está bem unido, bem coeso, nós temos uma assembleia agora, estamos com quase, praticamente, o quantitativo que nós iniciamos, então o grupo está bem ativo, está bem engajado mesmo. Nós entendemos a dificuldade de ter um mês de paralisação, mas só para voltar para a unidade, para estar na mesma condição que você sai de adoecimento, porque você quer fazer o serviço e você não tem um mínimo para oferecer àquela pessoa que mais necessita, isso adoece muito o nosso servidor. Isso prejudica ainda mais o serviço. Então, nós não podemos voltar para a unidade do mesmo jeito que nós saímos. Então, acho que é esse o sentimento que a categoria tem, que a gente não pode voltar para a unidade para dizer ou não para o usuário, a gente não pode voltar para a unidade para verificar que o nosso usuário atendido está sofrendo o mesmo processo que ele sofria antes de não ter, por exemplo, no setor pop, não ter o sabonete para dar para a pessoa em situação de rua, para tomar um banho decente. Então, nós não podemos voltar de uma greve sem o mínimo de condições para quem é atendido nas unidades. A questão do planejamento do orçamento, a questão do concurso público, isso também tem que ser pontuado e tem que ser planejado. A prefeitura não tem condições agora, como isso alega, mas existe um ano que vem, que é a promessa do governo federal de recomportamento, pode ser feito um diálogo com o próprio governador, Helder. E outra coisa que foi dita, que o governador não está passando para a prefeitura de Belém o recurso do Bora Belém. Então, eu queria até mesmo aproveitar a audiência do canal e pedir ao governador que recomponha o orçamento do Bora Belém e repasse um recurso maior também para a prefeitura com relação à assistência social que tanto necessita, que eu sei que o governador também é sensível a essa pauta, e que ele atendeu, a princípio, a questão do Bora Belém, que ajuda muitas famílias. Nós não somos contrários ao Bora Belém, só que nós não podemos limitar toda a assistência social à transferência de renda, porque nós, como eu falei, nós atendemos muito mais do que isso. Atendemos realmente as pessoas que estão bem à margem, a questão da população de rua, não tem um atendimento, então nós temos abrigo à população de rua, temos espaço e atendimento de rua. Então é essa a prioridade que nós queremos para a assistência, que essas outras populações que não somente acessam a renda, tenham acesso à assistência digna e possam criar uma perspectiva de mudança nas suas vidas, né? Porque esse é o trabalho da assistência, trabalhar o indivíduo para que ele tenha autonomia e consiga seguir a sua vida depois de forma digna, plena, com independência, né? Sem depender de programas sociais, essas coisas. Tem trabalho, sendo capacitadas. E outra coisa, eu estava vendo aqui, quando você fala que está faltando tudo, roupa, sabonete e tal, também é uma questão de segurança para o servidor, né? Porque, bem ou mal, você pode ter algum dessas pessoas, usuários do serviço da assistência social da FUNPAPA, que pode se revoltar, se rebelar, né? Porque a pessoa sai da rua, em uma situação já, vamos dizer, caótica, né? Aí vai entrar em um abrigo desse e continua caótica, né? Isso pode acarretar problemas de segurança até para a turma dos funcionários, né, Jaime? Sim. É uma questão de saúde, né? A questão do adoecimento mental. Você sair de uma situação de violência e entrar em outra situação de violência. Isso, nós temos visto algumas situações nos abrigos das adolescentes, né? Que é a questão da saúde mental, que é necessário ter cuidado. Existe um novo serviço que está sendo, que possivelmente vai vir para a FUNPAPA, que é o serviço de abrigo para a população LGBT, já está em discussão. E a gente fica pensando, como é que nós vamos atender uma população que nós já sabemos, nós atendemos nos CRAs, nos CREAS, sabemos o quão violentadas elas são pela sua opção, pela sua orientação. Como é que elas vão ser atendidas nesses espaços de assistência? Sem recursos, sem profissionais qualificados, sem uma remuneração digna, sem estruturas adequadas. Então, temos uma série de questionamentos que precisam ser feitos. E a população precisa saber que a assistência precisa ser fortalecida para poder atender dignamente todos.
É uma luta muito difícil, porque o nosso serviço é um serviço que a população não vê. E é um serviço que não gera voto para político. O político não consegue, ele vai destinar dinheiro na assistência para quê? Para ninguém ver a imagem do político que está ajudando realmente quem necessita. Então essa é uma grande dificuldade que nós temos, até mesmo para conseguir emendas com os deputados, com os vereadores, para poder destinar a assistência social. Raio, a última pergunta. Se você estivesse frente a frente com o prefeito Edmilson, o que você falaria para ele em relação a essa pauta de reivindicação, essa situação que vive a FUNPAPA, o estudo que você colocou aí, e os nossos queridos ouvintes estão bem atentos. O que você diria para o prefeito Edmilson? Eu falaria, prefeito, vamos voltar à origem, vamos voltar a defender o que a esquerda sempre defendeu, que é a questão da política pública ser efetivada, de ter uma assistência fortalecida, de atender a população mais vulnerável, de fazer concurso público para que o trabalhador não sofra nenhum tipo de assédio, para que ele realmente busque fazer um serviço de dignidade para a população. E, prefeito, também, vamos destinar um pouco mais de recurso para assistência. Vamos priorizar a assistência, porque desde o início do governo, o senhor só fez cortar recurso. Só fez cortar recurso e já chegou um ponto que não dá mais para onde cortar. Os servidores estão adoecidos, a população está doente. E como é que nós vamos cuidar da população se nós estamos adoecidos por não ter o mínimo? Então, prefeito, precisa de um bom senso. Vamos priorizar os trabalhadores, os servidores, a assistência e atender essa população dignamente, a população realmente que mais necessita, que é mais vulnerável e que está aí à margem da sociedade. Tá? Seria realmente isso que eu pediria para o prefeito, para ele repensar a sua atuação como gestor aqui no município de Belém. Tá bom, Edmilson, a gente vai divulgar esse áudio, vai ver se chega, viu, Raio? Vai ver se chega pelo menos na assessoria, e depois da assessoria, eu sei que ali é um processo burocrático, eu conheço aquela turma ali, para ver se chega no prefeito, né? O clamor, se algum dirigente ligado ao PSOL, alguém ligado ao prefeito, para ver o lamento, desculpe o termo, e a reivindicação dos trabalhadores, porque 28 dias de greve, esse quadro que está acontecendo, isso não é bom para ninguém, não é bom para o governo, não é bom para os trabalhadores, nem para as pessoas que precisam da assistência social, ainda mais uma cidade que está martelando o negócio do COP30 aí. Eu queria agradecer a sua entrevista, eu sei que você dispôs de um tempo, vocês estão em greve, estão em mobilização. Quando eu conversei com o Douglas, ele já tinha me alertado isso e tal, a gente já tentou na outra semana, e essa semana a gente conseguiu. Eu agradeço, o espaço é de vocês, quando vocês quiserem, aqui é o espaço de debate democrático, se ouve todos os lados. Muito obrigado e pode participar da sua assembleia aí. A gente acabou tirando você da assembleia. Um abraço, Raibin, sorte aí. Abraço, muito obrigado pelo espaço aqui, os trabalhadores da assistência agradecem, e a população também que fica a par de todo esse movimento que nós estamos fazendo em luta por um atendimento digno, de serviço público de qualidade para a população. Muito obrigado pelo espaço aqui que você se deu para nós. Obrigado.